Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Fazer um vídeo de uma operação que eu fiz hoje no índice americano SP500, no gráfico de 2 minutos. Foi uma operação bem rápida. Postei essa operação hoje nos stories do Instagram, hoje de manhã, e perguntei se o pessoal queria um vídeo em mais detalhes, explicando a motivação da operação, né? Eu fiz uma operação aqui só com base em price action e análise técnica, e o pessoal respondeu que sim na enquete. Fiz uma enquete aqui, a grande maioria, aqui é a operação, no momento aí que tinha acabado de pegar o alvo, uma operação de compra nesse SP500, e eu fiz uma enquete, a grande maioria respondeu que sim, então eu vou fazer esse vídeo aqui explicando em detalhes a motivação dessa operação para estar aí passando essa dica para vocês. O que eu utilizei aqui para fazer essa operação aí dentro do price action, da análise técnica, foi a tendência atual do mercado. Então, a primeira coisa foi identificar a tendência atual do mercado. Utilizei LTA, uma linha de tendência de alta, a média móvel de 60 períodos, que eu gosto de utilizar. Identifiquei também uma figura gráfica de continuação de movimento, Fibonacci também, que eu utilizo aí em quase a grande maioria das minhas operações tem Fibonacci. E qual que era o objetivo dessa operação? Era pegar um movimento curto do mercado, no entanto que a operação foi no gráfico de 2 minutos, então eu queria pegar um movimento curto, uma operação rápida, porque eu queria sair antes da abertura das bolsas americanas, que abre aí, hoje, atualmente, está abrindo 11h30 da manhã no horário de Brasília. Então eu queria sair antes, a oportunidade estava próxima de acontecer, então eu queria já pegar essa oportunidade de sair fora logo antes da abertura das bolsas americanas, porque nos primeiros minutos ali, após a abertura, o mercado ele fica bem volátil, então eu não queria estar posicionado naquele momento, eu queria já pegar minha parcela ali do mercado e sair antes da abertura. Então, vou explicar aqui em detalhes o que aconteceu. Bom, primeiro no gráfico de 5 minutos, o que eu identifiquei aqui, que eu fiquei de olho, é que o mercado ele vinha a princípio, deixa eu só mudar aqui, ele vinha a princípio uma tendência de queda, vinha aí fazendo movimento de queda, uma tendência clara de queda, média móvel de 60 períodos que eu gosto de utilizar, vinha acompanhando o movimento acima do gráfico, então indicando aqui uma tendência clara de queda, até que chegou um momento que o mercado fez esse fundo, deixou esse fundo, subiu, tentou continuar, parou, subiu, tentou continuar, parou. Então, aqui começou a mostrar que ele perdeu ali a tendência, ele não conseguia mais continuar o movimento de queda, a tendência de queda. Até que aí o mercado reverteu e começou uma tendência de alta. Começou a subir, fazer topos e fundos ascendentes, perdeu aqui, rompeu a média móvel de 60 períodos, que vinha passando aqui ainda batia e estava respeitando, até que acabou conseguindo aí romper, começou a trabalhar acima da média, virou uma tendência de alta e a média começou a acompanhar o preço, ela vinha acompanhando em cima aqui com uma tendência de baixa, aqui passou a acompanhar abaixo do preço, indicando uma tendência de alta do movimento. Aí o mercado continuou subindo, até que ele fez aqui esse movimento aqui. Primeiro, ele deixou esse fundo, depois deixou esse fundo, continuou subindo, foi um movimento de alta, fez esse fundo, continuou subindo. Então, a partir desses dois fundos, eu marquei, desse fundo e desse fundo, eu marquei uma LTA para acompanhar o preço, que seria, a LTA seria ali um ponto de suporte, onde o mercado poderia bater numa retração e continuar subindo, uma região de suporte. Então, a LTA vinha acompanhando o preço junto com a média móvel, bem próxima, aí passando bem próxima, rente aí a LTA também, uma região de suporte, nesse caso uma região de suporte dinâmica. Aí o mercado, o que ele fez? Ele fez aqui um padrão de continuação de movimento. O que seria isso? O mercado, nesse caso, ele está numa tendência de alta, correção, alta, correção, alta, correção, até que ele para de subir e começa a fazer aí um movimento de queda maior, uma correção maior. E esse movimento de queda maior cria um canal de baixa. Então a tendência aqui é de alta, mas ele para de subir por um tempo e começa a fazer uma correção maior do que ele vinha fazendo e cria um canal de baixa, pegando esse topo e esse topo, coloca aqui uma LTB, coloca uma linha paralela, ele cria aqui um canal de baixa após o movimento de alta. Esse padrão é um padrão de continuação que se chama bandeira. Tem aqui, eu até postei há um tempo atrás no Instagram, aqui um carrossel, figuras gráficas de continuação de tendência, ensinando justamente isso. Fica o convite, caso você ainda não me segue aqui no Instagram, é só procurar por Trader Sérgio Júnior. E aqui tem aqui alguns tipos de padrão de continuação, flâmula, triângulo, exemplos. Aqui, a bandeira de alta, ele fez justamente uma bandeira de alta, que foi justamente esse movimento, né, vinha numa tendência de alta,
corrigiu, fez uma correção maior, essa correção formou um canal de baixo, uma LTB e uma linha paralela, e quando o mercado perdeu a resistência do canal, ele continuou o movimento de alta. Então é chamado aí de bandeira de alta, que é porque o movimento aí parece com uma bandeira. Ele estava começando a fazer aí esse possível padrão. Eu fiquei de olho nisso, até que ele rompeu a região de resistência. Então eu falei, bom, ele rompeu a região de resistência, ele confirmou o padrão, continua a tendência de alta, respeitou a LTA, a linha de tendência de alta, que respeitou como suporte. Então agora eu vou aguardar uma nova correção para procurar minha oportunidade após essa próxima correção. E foi o que o mercado fez, continuou corrigir, começou a corrigir, né, após o rompimento aqui da LTB, fez o rompimento, começou a fazer uma correção de leve, bem tranquila, isso é bom também, mostra que não tem, ali, quando ele faz essa correção mais tranquila, sem um movimento muito forte, mostra que não tem interesse por parte dos vendedores ali, não tem nenhum grande player ali empurrando o mercado, jogando o mercado para baixo. Então o mercado veio aí numa correção tranquila, fiquei de olho no M2, eu queria pegar essa operação rápida, que é um movimento de alta, a correção no canal de baixo, formando a bandeira, rompimento, movimento de alta, começou a nova correção. O que eu fiz? Peguei aqui a perna que fez o movimento de rompimento, todo esse movimento de alta, quando o mercado já estava corrigindo aqui, e puxei um Fibonacci. Vamos puxar aqui um Fibonacci, pegando aqui a mínima, a máxima, região de interesse, região de suporte na correção entre 50 a 61.8 de Fibo. Eu marquei essa região com esse retângulo roxo, costumo colocar ele aqui para fazer essa marcação, porque depois que eu coloco ele eu posso deletar o Fibo para não ficar muito poluído o gráfico, então fica um gráfico mais limpo. Então eu sabia que aqui era a região entre 50 e 61, é onde eu ia ficar de olho em oportunidades de compra, porque justamente passava aqui a LTA, que é a região de suporte. Fiquei aguardando, o preço chegou na região, bateu, começou a respeitar, começou a querer subir. E aí eu entrei com a minha operação de compra nesta vela aqui. A intenção, como eu falei, era entrar e já sair rapidamente, não ficar muito tempo posicionado por causa da abertura das bolsas americanas. Aqui era 14h20, da plataforma era 10h20 no horário de Brasília. Então, se o mercado americano abre aí 11h30, tinha ali 70 minutos, um pouco mais de uma hora de mercado ainda antes das bolsas americanas abrirem. Então eu tinha ali 60, 70 minutos para já tentar pegar logo esse movimento e sair fora do mercado. Então eu não queria colocar um alvo muito longo, apesar de ser aqui, do mercado ter formado um padrão de continuação e a expectativa é que ele fizesse aí um movimento maior, né, por causa de toda a extensão aqui dessa perna. Depois ele fez o canal de baixo, a bandeira, então a expectativa era um movimento mais longo no decorrer do dia. Porém, eu não queria ficar posicionado por muito tempo, eu queria pegar uma parcela ali desse movimento e sair fora. Entrei com a operação de compra aqui, coloquei o stop abaixo, um pouco abaixo aqui, mais ou menos nessa região, abaixo aqui dessa mínima, que o mercado fez bem na região entre 50 e 61 de Fibo, e a LTA, que é também uma região de suporte. E tem também, claro, a média móvel de 60, que estava passando bem aí na mesma região. Então aqui eu tenho, o que eu sempre falo, sempre costumo dizer, uma confluência de fatores. Aqui eu tenho um padrão de continuação que se confirmou ao romper o canal de baixo, então ele confirmou que realmente era um padrão de continuação, que provavelmente o mercado ia continuar a tendência de alta. Primeiro fator. Segundo fator, tendência clara de alta, tanto no gráfico de 5 minutos quanto de 2 minutos, que é onde eu estava procurando ali a entrada. Região de suporte aqui do Fibonacci entre 50 e 61, que é a região que eu gosto de procurar oportunidades. Suporte da LTA passando na mesma região, então mais uma característica aí de que o mercado poderia bater nessa região e continuar subindo. E a média móvel também. Então são vários fatores que juntos apontam a mesma direção, de que o quê? Que o mercado provavelmente, muito provavelmente, continuaria subindo. Vai acertar 100% das vezes? Não, impossível acertar 100% das vezes, mas aqui no mercado a gente trabalha com probabilidades. Aqui a probabilidade maior era de que o mercado continuasse esse movimento de alta. Justamente, como não é 100% das vezes, justamente por isso que eu coloquei meu stop loss aqui, que se caso o mercado não resolvesse continuar subindo, eu estaria protegido com o stop loss, com um risco já definido, com quanto eu poderia perder já definido, caso essa operação não desse certo, tá? Então eu entrei com a operação de compra aqui,
stop loss aqui, e o alvo eu coloquei um pouco abaixo do topo anterior, que o mercado fez um movimento de alta, correção, a expectativa é uma continuação de movimento para pelo menos testar o topo anterior. Então coloquei o alvo um pouco abaixo, o risco retorno estava um pouquinho maior do que 1 para 1. Eu sempre trabalho com pelo menos 1 para 1. Se eu for arriscar, sei lá, 1% da conta, eu vou tentar pegar pelo menos 1% de lucro. Se eu for arriscar 2%, eu vou tentar pelo menos pegar 2, 2,5, 3, mas pelo menos 1 para 1, risco-retorno. É gerenciamento de risco básico aí, e apesar de ser básico, é muito importante. Então foi isso que eu fiz, o mercado continuou subindo, subindo e buscou aqui o meu alvo, né? Como eu falei, eu coloquei um pouco abaixo do topo anterior para ter um respiro aí. O mercado chegou até tocar lá a região do topo anterior e voltou. Pegou o alvo sem problema nenhum, não passei nenhum calor do mercado vir buscar aqui, vir testar o fundo anterior, de vir aqui próximo do stop loss. Aqui chegou a dar um calorzinho bem pequeno, mas tranquilo, normal, né? O mercado nunca vai subir, na grande maioria das vezes, em linha reta, ele vai fazer ondulações, subiu, voltou, subiu, veio testar aqui esse fundo, até que foi lá buscar a região ali do alvo, saiu aqui às 14h54 da plataforma, 10h54, então em coisa de meia hora, entrei em 14h20, 17 velas aí de 2 minutos, dá aproximadamente aí 33, 34 minutos. Vou arredondar aí para meia hora, então o objetivo ali foi cumprido. Entrar e sair rápido antes da abertura. E o mercado abriu aí pouco tempo depois, deixei aqui uma linha sinalizando, ó, às 15h30 da plataforma, 11h30 do Brasil abriu aí as bolsas americanas, e ó, porque eu não queria estar posicionado no momento, porque o mercado antes de abrir, ó, ele vinha aí em movimentos mais tranquilos, tal, fez a correção, bateu aqui, abriu a operação, continuou subindo, tal. E quando abre os primeiros minutos acontece aqui um movimento, estoura para cima, estoura para baixo, vira uma bagunça o mercado ali nos primeiros minutos da abertura das bolsas americanas. Então por isso que eu já queria sair logo, porque poderia o mercado fazer uma vela longa de baixa e pegar meu stop loss. Então eu queria já pegar logo esse movimento aí, sair no alvo, por isso mesmo o alvo estava curto, até tanto que ele abriu, fez essa bagunça aqui e depois normalizou. Aí ele catou, pegou aqui uma tendência e continuou a tendência que vinha fazendo aí no decorrer do dia, né? Confirmando ali o padrão de continuação e fez um movimento mais alto, aí confirmando o padrão de continuação de movimento. Beleza? Então fica aí o vídeo de operações aí explicado nos mínimos detalhes. Se você ficou com alguma dúvida, põe aqui nos comentários, pergunta aí o que você quiser perguntar. E espero que esse vídeo tenha aí ajudado na sua evolução como trader, a você identificar melhor ali as oportunidades, conseguir ver aí o mercado com uma outra visão. Então o intuito desse vídeo é ajudar você a evoluir como trader, né? Essa evolução como trader que nunca acaba, a gente tem que estar sempre aí evoluindo, tentando melhorar cada dia mais para tentar acertar cada vez mais e errar cada vez menos, né? Esse é o objetivo principal. Então espero que tenha gostado do vídeo, não esqueça aí de deixar o like no vídeo e peço para você compartilhar esse vídeo aí. Se você estiver vendo pelo YouTube, compartilhe o link aí com seus amigos, em grupos que você participa de mercado financeiro, para conhecerem aí o meu trabalho. E se você estiver vendo pelo Instagram, pelo IGTV, marca aí nos comentários algum amigo seu que você sabe que gosta de mercado financeiro, para ele estar assistindo também, conhecendo e aprendendo aí também com esse vídeo, beleza? Então, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!